Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão de se inscrever e já ative também o sino das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo aqui no canal, o YouTube possa te notificar e assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos. Deixe também o seu like. Seu like contribui muito para o crescimento do nosso canal. Faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e assim ele vai entregá-lo a mais pessoas e assim mais vidas vão ser edificadas pelo poder da palavra. Também deixe aí o seu comentário, nos diga de onde você está nos assistindo. Com certeza vai ser um prazer estar lhe respondendo, tá bom? Estamos no nosso quarto episódio do nosso Mesa do Pregador. É um espaço onde a gente senta, abre a Bíblia e trata com seriedade do ministério da palavra. Aqui, toda segunda-feira, nós temos um encontro marcado para um bate-papo edificante, sempre com um convidado especial. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio, a honra de receber aqui, mais uma vez, meu amigo, pastor Elidiel Marques. Amém. Ele vai estar se apresentando para vocês aí agora. Uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, pastor Aldoir Pinheiro, nosso amigo, pregador exímio da palavra do Senhor. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. É uma alegria poder estar aqui. Tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. Maravilha. Pastor Elidiel Marques tem os seus livros escritos. Nós deixaremos o link deles aqui na descrição do vídeo para que você possa também estar adquirindo e sendo edificado por todos esses conteúdos abençoados que Deus tem dado ao Elidiel. Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: pregadores que pregam com a motivação errada. O texto base para o nosso bate-papo de hoje está em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 12, que está escrito assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Amém. Elidiel, o que nós podemos falar aqui a respeito deste tema tão extraordinário? Acho que seria interessante a gente apresentar ao público como foi, né, a fundação, o nascimento, o crescimento desta igreja de Filipos, né? Então, Filipos foi uma das igrejas fundadas por Paulo. Aparece o texto base para isso, está lá em Atos capítulo de número 16, onde o texto nos traz a informação dizendo que houve uma mudança agora na comissão missionária. Antes era Barnabé, Paulo e João Marcos, e devido a uma grande discórdia que houve entre Barnabé e Paulo, devido à questão de João Marcos, o texto diz que Paulo monta agora uma nova comitiva. É bom a gente deixar bem claro que a briga ali não foi teológica, foi por uma questão de propósitos, né? Paulo olhava João Marcos, mas numa concepção, o que ele pode beneficiar o reino?
Em contrapartida, Barnabé olhava para João Marcos e dizia: o que o reino pode fazer por João Marcos? Ambos estavam certos. Ambos estavam certos. Exato. E daí o texto nos diz que agora vai ter duas novas comitivas, né? O Barnabé e João Marcos vai para Chipre e Paulo vai montar uma nova comitiva. Ele vai encontrar um menino chamado Timóteo, da região lá da Galácia, precisamente ali entre Listra e Derbe. Este menino era filho na fé de Paulo. Paulo ganhou ele na cena do seu apedrejamento. Sim. Então, eu acho tão interessante isso. Timóteo deveria ter ali em média uns 12 a 13 anos de idade. E ele olha e vê um homem todo ensanguentado, apedrejado. E é isso aqui que eu quero para minha vida. Passou o tempo, Paulo volta àquela região. E alguém fala de Timóteo e Paulo decide levar ele. Ele circuncida Timóteo a fim de que viabilizasse a pregação nas sinagogas, uma vez que, por parte de mãe, ele tinha o sangue abraâmico. E Paulo agora tem essa responsabilidade de montar essa comitiva. É Paulo, é Silas, o profeta, é Timóteo e também Lucas. Então os 4 vai fazer parte agora dessa nova comitiva. A princípio, Paulo queria ir para a região da Ásia, né? Ele queria retornar para aquela região, para evangelizar toda aquela região, ir até Éfeso, mas o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. E ele mesmo assim continua indo, ele chega na Bitínia, o Espírito do Senhor, enfatizando ainda mais, né, a vontade do Senhor que prevalece. E quando ele chega em Troade, daí não tem como, né? Ele tem uma visão, ele vê um homem vestido com uma roupa macedônica, um europeu, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, o negócio não é no Oriente, é no Ocidente, vem para o Ocidente. Aí Paulo entendeu e agora Paulo vai descer em direção à colônia romana chamada de Filipos. Essa comitiva de Paulo também é pesada, hein? Pesada, né? Coisa tremenda. O Timóteo é extraordinário. Isso aqui vai ser assunto para um próximo episódio aí, com certeza. Porque a história de Timóteo, ela é fantástica. Isso. Eu acho uma das mais extraordinárias. Eu sou apaixonado pela história de Timóteo. Até porque Timóteo, ele não tá entrando no ministério por glamour, por visibilidade, como a gente vê acontecendo muito hoje, né? Isso. Ele vai porque ele se apaixonou pelas pedradas. Pelas pedradas. E Paulo escreve isso quando ele escreve a Timóteo, né? Você aprendeu comigo vendo na prática que evangelho é sofrer. É sofrer. E o que eu acho interessante de Timóteo é que ele é doente. Quando a Bíblia fala ali acerca das muitas enfermidades na raiz da língua grega, traz uma conotação alguém que só vive doente. Quando não está com dor na perna, está com dor no braço. Quando não está com dor no fígado, está com dor no estômago. Ele serviu de algum dois doentes andando junto e curando doentes, vai entender. Né? É desse jeito. Meu Deus, que coisa tremenda. E aí eles chegam, então, na cidade de Filipos, né? Eles vão chegar ali em Filipos e na direção de Deus. Porque as coisas também só funcionam, a obra só anda, só cresce se a gente estiver na direção do Senhor, né? É verdade. Paulo é totalmente direcionado por Deus. Ele não vai onde ele quer, ele vai onde o Senhor tem um propósito. Isso mesmo. Que é na região aqui, na cidade de Filipos. Aí o texto nos diz também, Lidiel, que logo que ele chega lá em Filipos, ele vai procurar... É uma das primeiras coisas que Paulo vai fazer. Ele vai procurar um lugar para orar. Ele encontra a beira de um rio. Sim. Ali onde ele vai encontrar algumas mulheres e ele vai orar naquela beira do rio. Então ele começa essa obra, essa igreja nasce debaixo de oração. De muita oração. O que acontece? Na cidade de Filipos, ou na colônia romana de Filipos, porque Filipos era uma colônia romana mesmo. Ela trazia tudo que tinha em Roma para dentro de Filipos. Então, o latim, a língua romana, predominava, o modo de vestir era como de um romano, a comida que os romanos gostavam de comer prevalecia ali, a estrutura da colônia de Filipos era igual a Roma, muito similar. Então ele está numa colônia romana. Sim. Isso é muito importante porque quando a gente vai ver a questão do carcereiro, isso é muito importante a gente entender. Porque ali a gente tem que entender que Paulo está numa colônia romana e quando ele é questionado acerca daquilo que ele pregava, esses homens estão nos ensinando, esses homens sendo judeus nos ensinam costumes que não nos é lícito,
Paulo poderia ter reivindicado o direito de dizer, não, eu sou judeu, sou judeu, melhor dizendo, porque judaíta é o Antigo Testamento, mas nós também somos romanos, porque tanto Paulo como Silas eram romanos e tinham cidadania romana. Então prevalece isso. Mas voltando sobre a questão ali de quando Paulo chegou em Filipos, ele vai especificamente para as margens de um rio, que tudo indica que o nome desse rio era Gângites, era um rio de águas cristalinas que ficava fora da cidade de Filipos, porque ali havia uma grande concentração de mulheres piedosas que tinham muito interesse de conhecer os escritos do Antigo Testamento. Tá, por que Paulo faz isso? Porque na cidade de Filipos não tinha uma sinagoga. Então, e ele tinha o costume de começar pela sinagoga sempre. Era o ponto de partida de Paulo. Paulo sempre ia para a sinagoga. Primeiro na sinagoga. Isso mesmo. Mas pelo fato dele não ter uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga, você sabe muito bem que precisava de pelo menos 10 judeus circuncidados para poder implantar uma sinagoga. E daí ele vai para as margens do rio Gângites. E lá ele encontra esse grande número de mulheres. O que eu acho interessante é que Paulo, de fato, não foi levado pela visão que ele teve, mas sim pela palavra que lhe foi dito. Sim. Entende? Porque a primeira pessoa que Paulo ganha para Jesus não é um macedônio, é uma mulher. É uma mulher. Que não é nem macedônica. Então, exato. Exato. Exatamente. Não tinha pensado nisso, verdade. Então ele vai às margens desse rio e ali ele vai com esse propósito de orar e também de fazer a exposição das Sagradas Escrituras. E é nessa situação, tem um comentarista, o Justo Gonçalves, que é um comentarista cubano. Eu já li bastante. Pode ver alguma coisa boa de Cuba? Justo Gonçalves. Exatamente. E ele fala que ali a forma que Paulo ganhou a irmã Lídia para Jesus foi numa conversa trivial. Tipo, uma conversa normal assim, sentado, e ganhou ela para Jesus. Então, o que eu acho interessante é que Paulo ganha ela para Cristo. O texto diz que há uma ação direta do próprio Deus. É Deus que abre o coração dela. Abre o coração. Para receber a palavra. Se não for Deus agindo. Se não for Deus, não acontece nada. Eu posso pregar, se Deus não abrir o coração da pessoa para receber. Entende? É isso. É interessante porque ele ganha ela e a casa dela vira uma base, toda a família dela se converte, né? Também. Toda a família dela. E ela passa a receber eles também em sua casa. Isso. Então ele não apenas. Ele tá ganhando alguém muito estratégico, né? É muito estratégica. É uma personagem muito importante aqui. Porque eles estão acabando de chegar. Isso mesmo. E o que eu acho interessante é que ele não tá ganhando uma mulher qualquer. Ela era uma mulher muito rica e abastada, Lídia. Porque a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. Sim. Então, equivale hoje às grandes marcas que tem aqui no Pátio Batel e em outros lugares, como Louis Vuitton, como Chanel, Prada. Era a loja da Lídia na época. Quem entrava na loja da Lídia era só os senadores, o pessoal da toga, o próprio imperador. Porque o que acontece? Normalmente os tecidos da época, eles eram marrons. Então quem usava vermelho, azul, que era tingido, aqui por isso que a Bíblia fala da cor de púrpura, era a nata da sociedade, entende? Então ela era uma mulher muito rica. E analisando a partir disso, a gente entende que quando a Bíblia fala que ela e toda a sua casa aceitou a Cristo, essa mulher deveria ter no mínimo aí mais de 1.000 escravos, mais de 1.000 servos. Porque um romano pobre, ele tinha no mínimo 10 servos. Então, se essa mulher era muito rica, então quando a Bíblia fala toda a sua casa, são todos os escravos também contam. Isso mesmo. Uau. Isso é tremendo. E outro ponto importante é que Paulo queria tanto ir para a Ásia, né? E a primeira pessoa que ele ganha para Jesus é uma asiática. É como se o Senhor estivesse otimizando o tempo. É como se o Senhor estivesse otimizando o tempo. Porque ela tinha que viajar para a região de Tiatira para buscar o material para poder vender. Né? Então o que acontece? É Deus otimizando o tempo. Vai para a Europa, vai para a região do Ocidente, você ganha uma asiática, enquanto você vai pregando lá, ela vem para pregar aqui. Que tremendo, diabo. Amém. E é nesse momento então que eles começam ali a pregar o evangelho, e aparece também aquela moça, né, com espírito de adivinhação. Isso ali também é extraordinário, né, Lídia? Porque ela vem... Essa moça só fala verdades.
estes homens são de fato homens de Deus. Isso mesmo. Só que é uma verdade que brota de uma fonte que não é verdadeira. É verdade. E verdade que brota de fonte que não é verdadeira me incomoda, não gera paz. Então o coração de Paulo, de Silas, ao ouvirem aquela moça, começa, né, a ficar perturbado. Isso mesmo. Paulo começa a ficar perturbado. Fala, poxa, mas tem alguma coisa que Não fecha, né? não tá fechando, não tá legal. Fala bem, fala a verdade, mas tem algo aí que não é verdadeiro. A fonte, a inspiração não é divina. E é uma característica de Satanás, né? Nunca fala pela frente, sempre pelas costas. Né? Esperava passar primeiro. Ela esperava passar, falava, é verdade. E outro ponto importante é que essa menina, o texto diz que era uma jovem. No termo grego, existe duas palavras para jovem. Neanion, que é entre 26 a 40 anos de idade, e paida, que é para 8 a 14 anos de idade. Essa menina aqui, ela tinha entre 8 a 14 anos de idade. Era uma adolescente. Uma adolescente, entende? Então ela é escrava 3 vezes. Ela é escrava do diabo, ela é escrava de um sistema e ela é escrava da própria população de Filipos que mantinha aquilo. Sim. Né? E o que eu acho interessante é que ela é chamada de pitonisa, né? Devido a Apolo. A mitologia grega diz que Apolo, que era considerado um deus, uma divindade, ele consegue vencer uma piton, uma cobra, e manietá-la. E agora ele consegue utilizar essa piton para que pudesse potencializar pessoas, a fim de que essas pudessem revelar, ou revelar seria a palavra, não adivinhar. Acho que fica melhor assim. Adivinhar o que acontecia com a pessoa. Então, de certa forma, Piton é uma cobra, Piton é uma serpente. Sim. E serpente aponta para o diabo. Meu Deus. Entende? É isso. E onde o leão da tribo de Judá está, não tem como. Não tem. A serpente não, é desse jeito. Ela vai falando, mas daqui a pouco tem que fechar a boca. E tem também a questão da ventriloquia, né? Não sei, a ventriloquia era utilizado por muitos que tinham o espírito de Piton. Então, eles utilizavam como... Sabe na igreja quando tem aqueles fantoches? Sim, fantochinho. É mais ou menos aquele de lá. Então utilizava aquele de lá e começavam a adivinhar. Então tudo isso fazia parte ali do contexto da época das adivinhações. Né? Meu Deus. Então essa moça, então, ela vai ser vai ser através da libertação dela, né, Lidiel, que vai gerar todo um alvoroço aqui na cidade, né? Que até aqui tava tudo tranquilo. Tudo bem. Tava tudo indo muito, muito tranquilo, muito bem, né? Paulo tá orando, tá pregando, ganhou Lídia, toda a sua casa. Sim. E aí aparece essa moça. Então, quando Paulo vai libertar, Deus vai usar Paulo para libertar essa moça, é que gera todo um problema dentro da cidade, né? A Bíblia diz que os senhores dela, aos quais ela dava muito lucro, né? Porque eles só viam ela como fonte de renda. É isso mesmo. Eles não viam ela como uma pessoa, como um ser humano. Eles só usavam, de fato, ela como um instrumento para que eles agariassem cada vez mais dinheiro. É business mesmo, é dinheiro. O que eles estão interessados é somente nisso. Né? E quando eles percebem que a fonte de renda deles, quem gera lucro para eles, Paulo está sendo usado por Deus para libertar, eles vêm para cima de Paulo com toda a fúria, né? Isso mesmo. Eu acho isso tão interessante, o porquê de Silas estar ali com Paulo e não João Marcos, né? Às vezes existem alguns abandonos que são benéficos, né? Porque se João Marcos estivesse ali, certamente ele iria titubear e estragar todo o plano que Deus tinha. Silas não. Silas é um profeta, um homem maduro. Sim, mais espiritual. Isso mesmo. E ambos estão na praça. E o que eu acho interessante é que a polícia da época, contextualizando aqui, eles tinham uma bolsa grande. No meio da bolsa tinha um machado para execução mesmo, cortar a cabeça. E entre esse machado havia como se fosse bastões. Então, quando a Bíblia fala de varas ali, é no sentido de bastões mesmo. Eram bastões. E estes dois homens chamados de Paulo e Silas ouve da boca daqueles senhores dizendo: esses homens estão querendo nos ensinar aí coisas que não nos é lícito, eles são judeus. Sim. É um Paulo e Silas, eu acho tão extraordinário isso. Eles abdicam do direito mesmo. Sim. Eles preferem o caminho do sangue, da dor,
do que do direito deles. Do direito deles. Uhum. Então, essa é a pergunta que a gente sempre faz. Onde é que a gente abre mão dos nossos direitos? Né? Por um bem maior, por um galardão maior. Paulo estava sempre de olho no galardão. Exato. Sempre Estava sempre lá em cima. Sempre lá em cima. O pessoal de Corinto querem me tratar como um filósofo, então eu não quero oferta. Não quero ser visto como igual a eles, esses filósofos que tem na cidade de Corinto. Eu faço tenda aqui, não significa que os demais não podem receber o salário. Mas eu vou abdicar disso por um galardão maior. E aqui também. E o que eu acho interessante é que Paulo é fustigado, tanto Paulo e Silas. E o texto diz que eles são jogados, né, num cárcere interior. Existia 3 tipos de cárcere. Existia o cárcere externo, onde tinha luz. Existia o cárcere interior, onde era um lugar onde Paulo estava, que havia correntes nas mãos, aqui no pescoço e também nos pés. Enfatiza os pés por causa disso. Sim. Entende? Então, que ficava no tronco, né? Isso mesmo, no tronco. E existia daí aquele que era o interiorano mesmo, que ficava lá embaixo, que daí era para execução. Sim. Então Paulo está nesse... Ele está no meio, intermediário. Ele tá nesse intermediário. Né? E o que eu acho interessante é que muda o ambiente geográfico, mas não muda o propósito, né? Sim, sim. O Paulo e Silas não estão mais na rua, estão na prisão, mas o propósito continua o mesmo. Continua o mesmo, orar e cantar. Eles fazem o que o salmista diz, né? À meia-noite é o horário específico para cantar. Sim. Beleza? Uau, extraordinário, Lidião. Então, nesse momento dentro da... esse cenário deles aqui dentro da prisão, com o corpo todo arrebentado, dilacerado, ferido. Demais. Né? E eles ainda orando e cantando. Que nem você falou, ainda acabaram de abrir mão do seu próprio direito. Né? Então isso aqui é extraordinário. As feridas, os açoites não calaram a voz deles, não cessaram a adoração, não fizeram eles mudarem a visão deles acerca de quem é Deus, não fizeram eles anular o propósito, desistir da chamada. Eles entendiam que estavam ali por um propósito maior. Por um bem maior, que era o carcereiro. Exato. A terceira pessoa que seria salva não estava nas ruas, estava em pleno expediente, horário de trabalho. Estava trabalhando. Então foi por causa do carcereiro. Ou seja, eu estou dentro aqui, mas eu não estou entendendo, mas eu sei que aqui dentro vai acontecer alguma coisa. Sim. Eu não estou inserido aqui por acaso. Não. Deus permitiu a gente chegar aqui por um propósito. Por um propósito maior. Eu posso não saber qual é o propósito, eu vou descobrir depois. Vou descobrir. Mas que é um propósito A. E enquanto eu não sei qual é o propósito, enquanto Deus não me revela qual é o propósito, eu sigo orando, sigo cantando, que enquanto eu oro, enquanto eu canto, Deus desvenda o propósito para mim. Aí no final eu vou entender o que Deus estava querendo fazer comigo nessa prisão. É extraordinário. Então na prisão a gente não murmura, na prisão a gente ora, a gente canta. A gente não entende, mas a gente segue orando, cantando e Deus trabalhando. E tudo indica que o cântico dele foi Filipenses 2, né? Sim. Eu já ouvi falar isso aí. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilo. Porque aquilo dali é um hino de Paulo. Paulo é um poeta, né? Paulo era um cantor. A gente encontra vários cânticos de Paulo. Em Romanos, em Coríntios, na carta aos Coríntios, em Efésios. E também aqui em Filipenses nós temos o cântico de Paulo. Se de fato foi um cântico... O que sabemos, né, meu amigo, é que foi um cântico cristocêntrico, sim, né? Entende? E o que eu acho muito interessante é que o texto diz que houve um terremoto. Em Filipos não era algo incomum não ter terremoto. Tinha vários terremotos. O que é incomum aqui é um terremoto que não derruba a parede, né? Isso. Que não destrói a cidade, só derruba as algemas e abre as portas. Então, isso é lindo. Porque assim, o que você está nos dizendo é que o segredo aqui não é o terremoto. Não é o terremoto. Terremoto é normal. Normal, tinha terremoto já na região. O anormal é o que o terremoto não gerou. Isso mesmo. O que se esperava do terremoto é que ele viesse destruindo, arrebentando com tudo. Mas o terremoto do céu, ele vem para derrubar, arrancar as algemas e abrir as portas. Né? Uau. E o que eu acho interessante, na Bíblia não fala quanto tempo Paulo e Silas ficou ali, mas é a capacidade de influência que ambos têm. Né? Porque quando o carcereiro viu aquilo, as portas abertas, ele tenta se matar dentro da lei romana. Eu dou a minha vida pelos que escaparam, então eu vou ter que morrer. A lei romana é uma coisa assim,
Eu tenho certeza que você estuda, né? A lei romana, ela tem algumas partes assim, mano, que eu acho até interessante. Por exemplo, por que na época de Paulo tinha tantas pessoas que praticavam o ato de parricidas e patricidas, ou matricidas e parricidas, né? É porque um filho só se tornava de maior quando o pai morria. Então ele só tinha direito à herança quando o pai morria. Então por isso que muitos deles matavam seus pais para poder se tornar herdeiro. Que loucura, né? Loucura. Nessa questão aqui a gente também consegue ver a questão da lei romana. Da lei romana. Porque o que acontece? Ele tenta se matar, Paulo aparece e diz: não faça tal coisa, poder de influência. E assim, Elidio, isso aqui também é algo também tremendo, né? Porque a maioria do pessoal entende que estava escuro. Não vê um terremoto, um negócio, alguns entendem que estava meio... E Paulo consegue entender que o carcereiro estava querendo se matar, né? Ele diz: não te faça mal algum, nós estamos todos aqui. É verdade. É o controle de Paulo com a prisão, porque o todos estamos todos aqui. Isso, não se refere a ele e Silas apenas. Ele é como se Paulo já estivesse tendo o comando, o controle de todos os presos da prisão. É como se Deus passasse a autoridade para ele, não é isso? Não, isso é extraordinário. É mais ou menos assim, é Paulo dizendo: eu tô no escuro e pouco importa, eu nunca quis ser visto. O que importa é o que ecoa daqui. Uau. Você tá entendendo? Então, é um Paulo que está no meio daquelas trevas densas, e Silas está cantando, e a palavra pregada e cantada melodiosa, ela vai entrando, vai ecoando. É o poder da palavra, né? Extraordinário. E daí o texto diz que ele fala, né? Não, todos nós estamos aqui. Daí ele pega a tocha já, mostrando que estava escuro, né? Ele impede um suicídio, né? O pregador tem que chegar antes do suicídio. Uau! A pregação... A palavra precisa chegar antes. Tem que chegar antes. A gente tem que ser mais rápido. Quando a palavra chega, o suicídio cai por terra. Cai por terra. Temos que ser mais rápido. Muito bom pra falar sobre isso no Setembro Amarelo, né? Falar sobre suicídio. Vai ser muito bacana. É bacana. E aí vem essa conversão, então, do carcereiro agora, né, Elidio? Porque o carcereiro, o texto diz que ele fala: o que devo fazer para ser salvo? Opa, ele é um romano. Na casa dele, sem sombra de dúvida, havia um compartimento e um retrato do imperador queimando incenso, porque queimava incenso aos imperadores. Então, quando ele diz: o que devo fazer para ser salvo? Ele está dizendo: eu abdico mão de tudo aquilo para servir o seu Senhor. Que Senhor é esse? Também foi impacto, né? Foi impactante. Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse? Você tá açoitado, tá ferido. Tá cantando. Foram injustamente colocados aqui dentro. Isso mesmo. Vocês estão presos e estão orando e estão cantando. Vocês não abandonam. Que Deus é esse? Como é que eu faço para ser salvo? Nossa, que coisa tremenda, né? É o ponto de interrogação que vem na mente do carcereiro, né? É verdade. E outro detalhe, né? Desculpe até te interromper, porque assim, o que chama ainda mais a minha atenção é a seguinte: é que ele vai se matar. Sim, não. E Paulo vem e impede o suicídio. Então entra mais isso ainda, porque, que Deus é esse? Que eu feri, eu machuquei eles aqui, eu coloquei eles na prisão e mesmo assim eles estão preocupados com a minha vida. Isso mesmo. A vida acima de tudo, né? O propósito da vida, né? E daí eu gosto muito dessa resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas como que ele sabia que a casa daquele homem seria salva? É por causa do método patriarcal romano. Toda uma família presta culto ao patriarca da casa. Então Deus é muito cirúrgico. Eu não ganho a mãe, eu não ganho mais um integrante da casa, eu ganho o patriarca. Se eu ganhar ele, eu ganho todos. O resto vem junto. Meu Deus, cara. Fantástico. Então, por isso, Paulo sabia disso, do método patriarcal. Daí o texto diz que agora ele vai para casa, né, do carcereiro. As feridas dele são lavadas. E o texto diz que Paulo batiza o carcereiro e toda a sua casa. O carcereiro não era rico, mas era de classe média. Tinha centenas de escravos. Na prisão, meu mano, quem fala isso é o Simon Kistemacher. Ele fala que havia como se fosse poços d'água. E naquela madrugada, Paulo e Silas passou a madrugada inteira batizando. Meu Deus. Tremendo, hein? Entende? Oh, glória. Meu Deus do céu, que coisa tremenda.
Entende? ferido e Batizando. Cumpriu o propósito. Meu Deus, agora eu entendi, Senhor, por que eu tô aqui. Agora eu entendi. O Senhor me trouxe pra prisão, não foi pra me matar, não foi pra me... E depois foram ceiar, porque a Bíblia diz que eles foram na casa do carcereiro, eles ceiaram. Já faz parte da mesa, já. Sim. Entende? Comunhão. Coisa tremenda. Então essa igreja, ela é fundada dessa forma, né? Dessa forma. Depois eles saem dali e vão pra Tessalônica, né? Eu Vão pra gosto muito Tessalônica. dessa chegada deles em Tessalônica, porque eles chegam feridos para pregar em Tessalônica sobre um Cristo que foi ferido para sarar as feridas deles, né? Isso mesmo. É coisa tremenda. Mas, extraordinário. então tem essa saída deles quando eles vão para Tessalônica e essa igreja fica lá. Perdão. E qual o momento agora que Paulo vai escrever esta carta, essa epístola aos Filipenses? Porque o tempo vai passar aqui e Paulo vai precisar escrever para eles, né? Sim. Então, qual é, Elidiel, aqui o contexto? Onde Paulo está? Por que ele está escrevendo? Então, o Paulo, aqui nós já estamos já ali no ano 60 depois de Cristo. Paulo saiu de Cesareia, foi para Roma. Paulo está preso. A primeira prisão de Paulo, no ano 60 depois de Cristo, foi numa casa em Roma. O que eu acho interessante é que Paulo, ele chega em Roma, não recebe aplauso, não é reconhecido. Pela mesma estrada que passavam os imperadores, que eram aplaudidos, agora entra um homem idoso, cheio de cicatrizes, né, com um saco nas costas, cheio de apetrecho para fazer tendas, para vender para o exército romano, e ninguém o valoriza. Não sabiam eles que quem estava entrando ali era o maior dentre todos os apóstolos, o homem que levou o evangelho aos lugares mais longínquos do planeta Terra. E quando Paulo chegou, automaticamente, como romano, né, ele tinha o direito agora de ter a sua prisão domiciliar. Então Paulo está preso numa casa, né? Então ele está preso numa casa no ano 60. E o que eu acho interessante é que está preso fisicamente, mas está produzindo. São 4 cartas, né? Ele vai escrever ali. A capacidade de produzir. Paulo não para, né? Paulo sabe otimizar muito o seu tempo. O tempo para ele é muito importante. Na verdade, até, Lidiel, eu entendo também que esta prisão, ela contribui para que ele tenha esse tempo hábil também para escrever. Né? Então ele também entende isso, tipo, eu vou saber otimizar, aproveitar o tempo que eu tô aqui para produzir. Isso mesmo. Né? Muito, né? Ele escreve Efésios, Filemão, Colossenses e, por último, tudo indica, Filipenses. Só essas. Só né? essas. Só as... Se deixasse ele ali, ele escrevia mais umas. Se deixasse ele mais um pouquinho ali. Que coisa tremenda. É extraordinário. E depende, né, da ótica. Quem olhava, é uma prisão domiciliar. Para Paulo era um centro evangelístico. Ele diz que ele pregava também aos soldados romanos que estavam ali, né? Ao ponto que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho pregado por Paulo. Eu gosto, tem um pastor, pastor José Lopes, lá dos Estados Unidos. Sim. Ele diz, falando a respeito desse texto, ele diz que a cada troca de guarda, eles saíam dali, eles entravam como soldados romanos e saíam dali transformados em soldados de Jesus Cristo, né? Top. Porque eles chegavam ali como soldados romanos, tinham um encontro com Paulo e Paulo falava para eles do evangelho, pregava a Cristo e eles saíam dali completamente transformados, impactados. Eles foram para encontrar um prisioneiro e encontraram um pregador. Um pregador. E aí, quando você encontra um pregador, a palavra ela é liberada, o impacto ele vem. É maravilhoso, chega a me arrepiar. É porque tremendo. o que acontece? John Stott diz que Paulo, não sei se, mas eu acredito em John Stott, diz que Paulo ele era baixinho, cabeçudo, assim, as sobrancelhas avantajadas, caolho, as pernas sinuosas. Bem bonito, né? acho que é por isso que não casou, né? Exato. Bem bonito. Imagina o corpo dele cheio de cicatrizes. Meu Deus, todo arrebentado. Todo arrebentado. Aqueles soldados olhando, falaram, mas esse daí... Mas quando abria a boca era um gigante, né, mano? Meu Deus. Era um gigante. Então, a guarda pretoriana, na época de Paulo, ela continha aproximadamente 16 mil soldados. E a mudança de turno era de 6 em 6 horas. Então, vamos colocar aí 2 soldados a cada 6 horas, 24 horas, vai dar 8 soldados o dia. Meu Deus do céu.
Paulo fala assim, eu vou pregar por partes aqui, né? Por etapas. Paulo olhava no dia e falava assim, bom, olha, daqui a pouco vai chegar uma troca de uma guarda, eu vou pregar. Depois que eu pregar pra eles, eu vou escrever mais um pouco. Sim. Depois que eu escrever, eu vou orar. Então o Paulo tava com a agenda bem cheia, mesmo dentro da prisão. É verdade, é verdade. E nessa situação, alguns companheiros foram visitar Paulo. O próprio João Marcos, um ambiente importante para reatar a aliança. Sim. Depois de longos tempos, João Marcos ele foi para Alexandria, e tudo indica que foi João Marcos que implantou a igreja em Alexandria, na África. E o tempo passou, já passou mais de 10 anos, e agora ambos se encontram de novo nessa casa. Por isso que é importante aqui esse tempo. A questão de Onésimo também, Paulo ganha Onésimo para Jesus. Alguns discípulos de Paulo... nesse tempo também que ele ganha. Nesse tempo, né? É nesse tempo que ele ganha Onésimo. Onésimo foge para Roma e Paulo, ele acolhe, ou ele também foi diretamente, por saber que Paulo estava ali, e ele ganha Onésimo para Jesus e escreve daí já a carta a Filemão. Isso, a fim de que Onésimo que é uma das cartas também que eu sou apaixonado, é extraordinária. A história diz que Onésimo se tornou o bispo da igreja de Bereia. Quer ver? Que coisa tremenda. Extraordinário, né? Lindo. Então é nesse momento, Elidiel, que ele escreve esta carta, então, para esta igreja tão relevante também, né? Isso. A igreja de Filipos, né? Os filipenses. E aí nós entramos agora no nosso tema de fato, né? Apresentamos aqui aos irmãos, a gente julga ser muito necessário toda essa apresentação desse contexto, esse pano de fundo, para que você entenda onde essa carta está situada e qual é o problema, que agora nós vamos entrar em um dos problemas que estava acontecendo aqui na igreja de Filipos, né? Então, quando Paulo fala aqui, Elidiel, propriamente dos pregadores, ele apresenta duas classes aqui, né? Ele faz um paralelo entre aqueles que pregam com a motivação certa e aqueles que estão pregando com as motivações erradas. O que estava acontecendo de fato aqui e por que Paulo está escrevendo sobre isso aqui? Então, o que acontece? Esse capítulo 1, a partir do versículo 12, Paulo está falando do problema que está acontecendo em Roma. Aonde ele está? É onde ele está, não é na igreja. Não é em Filipos. Não é em Filipos. Primeiro ele vai tratar acerca do que está acontecendo em Roma para dizer que algumas coisas que está acontecendo em Roma está também acontecendo em Filipos. Então isso é importante a gente entender, porque quando você lê o texto, de primeiro momento, parece que ele está falando de um problema que está acontecendo na igreja de Filipos. Não. Então não é em Filipos. Não é em Filipos, é em Roma. O que acontece? Quando Paulo chegou em Roma, ele causou um certo estímulo em muitos, a Bíblia é bem clara, em muitos pregadores que estavam com medo. Sim. Entende? Tipo, é mais ou menos assim, nossa, eu estou com medo de pregar. A perseguição está à porta, já está à porta, entende? Mas chegou Paulo, aí Paulo alegre, e o que eu gosto disso é que a carta aos Filipenses, tu sabe muito bem que é a carta da alegria. Sim. Por 10 vezes é mencionada a palavra alegria, regozijai-vos, alegrai-vos. Ele tá preso, se alegra. Tá entendendo? E olha esse Senhor alegre, como se nada tivesse acontecido, transbordando da graça, e eles se reanimaram. A Bíblia diz que muitos deles viram em Paulo um combustível para pregar o evangelho com ânimo, sem medo e com muita intrepidez. Porém, por outro lado, teve um grupo que não ficou feliz, não. Meu Deus. Entende? Olhava Paulo como um competidor, olhava Paulo como um rival. E a Bíblia vai daí nos dizer, a partir do capítulo de número 1, no versículo de número 15, 1:15, que diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Então, aqui a gente aprende que, por mais que às vezes o teor da mensagem é cristocêntrico, a motivação não é. Às vezes a motivação não é. Então, é um perigo que o pregador
corre quando ele prega uma mensagem genuinamente, mas a motivação da pregação dele não é verdadeira. Então não é sobre apenas ter uma mensagem cristocêntrica. Não. Entende? É transbordar a humildade do Cristo que você prega, né? Então, eles olharam Paulo e tudo indica, meu mano, que esses... Olha que interessante, a Bíblia diz que muitos foram animados por ver um Senhor sofrendo e voltaram a pregar com muita autoridade. Mas a Bíblia diz alguns. Então é uma minoria que faz isso. Logo, esses alguns, tudo indica que eram pessoas de evidência, eram os pregadores famosos da cidade de Roma. Talvez pessoas que estavam perdendo um pouco do prestígio. Isso mesmo, seria isso. Por conta de Paulo. Então, para recuperar o prestígio, eles fazem semelhante aos filhos de Seva. Isso, né? Mesmo. Uhum. Eles têm uma estratégia, vamos fazer o que Paulo faz para ver se a gente colhe o mesmo resultado que ele colhe e assim nós vamos recuperar o prestígio. Então a gente prega o evangelho que Paulo prega, mas a gente não tem a vida e o coração que Paulo tem. Isso mesmo. Então as motivações estão em desacordo com a mensagem que é pregada. Isso mesmo. A mensagem e a vida não coadunam, né? Isso. Não tem uma conexão. Não tem uma conexão. É. Então eu preciso entender que não basta ter a pregação ou a mensagem certa, cristocêntrica. Eu preciso ter a motivação correta para que eu seja aprovado. Porque um pregador que prega a mensagem cristocêntrica, mas prega com a motivação errada, ele vai ser reprovado. Vai ser reprovado. Porque o que vale de fato é diante de Deus, é como Deus está me vendo, é a avaliação dele, não a avaliação do meu público. O público pode não gostar, se eu sei que eu preguei a mensagem cristocêntrica e eu estou de acordo com a vontade de Deus, as minhas motivações estão corretas, Deus me aprovará. E isso para mim já é o suficiente, é o que eu preciso. Mas então, Lidiel, vamos pontuar algumas coisas aqui. Por exemplo, por que eles estão pregando com essas motivações erradas? É falta de entendimento mesmo, de conhecimento mesmo, ou isso já era de caso pensado? É porque a Bíblia diz que eles estavam com inveja de Paulo. Então por inveja. Eles são movidos por esse sentimento. Pela inveja. Eles estão com inveja de Paulo. Tipo, tenta imaginar a quantidade de gente que diariamente ia naquela casa, entende? Eles ficaram com inveja. E a inveja, normalmente, ela anda de mão dada com a contenda. Então, por isso que a Bíblia diz, com inveja e contenções ou contendas. E eu acho tão interessante, mano, que a palavra que porfia no grego é eris, que significa contenda, discórdia, que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 3. Sim. É a mesma coisa, é cisão, é tentando criar, rasgar mesmo, né? Porque a palavra no termo grego ali, para divisão na igreja de Corinto, é cisma, é como alguém que rasga um tecido. Sim. Então no caso, Lidiel, eles movidos por esse sentimento de inveja, eles começam a pregar o evangelho, mas ao mesmo tempo que pregam o evangelho, eles vão gerando essas contendas. É, isso mesmo. É aquela coisa do terminei de pregar, mas eu já vou ali, já começo a falar uma coisa de Paulo aqui. É, isso mesmo. E faço uma crítica lá. Porque eu preciso diminuí-lo. Eu preciso, exato. Ou seja... E ainda que Paulo não esteja presente. Então... Paulo, 2 anos numa casa. Vou trazer um exemplo hoje. Eu aprendi que quando o exemplo é negativo, a gente usa a gente mesmo. É como se eu fosse pregar na sua igreja e eu saísse da sua igreja e ficasse falando mal de Paulo. Criticando Paulo, né? Preguei, só preguei porque eu tô em inveja de Paulo, eu quero ser e ter o que Paulo tem e não consigo. E aí a forma que eu me utilizo para me ver maior é diminuindo ele. Isso mesmo. E todas as vezes que você vê alguém diminuindo alguém para ele se sentir maior, ele acabou de dar o atestado dele de que ele é minúsculo. Minúsculo, e detalhe, é um pecado, porque ele está tratando Deus como algo medíocre. Sim. É mais ou menos assim, o Senhor não tem a capacidade de me exaltar se não abater alguém. Sim. E como é que pode, né, Lidiel? Nós não vamos ser hipócrita, né? A gente sabe que nos dias que nós estamos vivendo, a gente vê muito isso aí também. Né? A gente vê muito isso. É uma necessidade, parece que eu só me sinto bem se eu ver você descendo.
parece que há uma necessidade de que para que eu chegue aonde Deus quer, ou Deus prometeu para mim, eu preciso ver todos que estão à minha volta caindo. Assim, é um sentimento luciferiano, demoníaco, né? Que eu gosto muito, eu sei que a gente está falando aqui de Paulo, mas eu gosto muito de Juízes quando Deus levanta Sangar e quando chega para falar acerca do cântico de Débora, o texto nos dá uma informação de que Débora e Sangar e Baraque eram contemporâneos. Era Deus dizendo, eu não preciso matar Sangar para levantar Débora. Eu levanto os 3 no mesmo tempo. Né? Quanto mais Deus levanta, Deus do céu, melhor é, né? Você vê que... Eu falo isso muito, Lidia, muito. A gente vê muitas das vezes uma desunião por parte dos pregadores. Né? E deveria ser a ala mais unida. Mais unida. É. Há uma desunião muito clara. Né? E é difícil de você conseguir... As pessoas até elogiam às vezes, mas com muito esforço. E às vezes com muita superficialidade. Eu faço muita força para conseguir te elogiar. Eu não te admiro de fato. Porque quando eu admiro a pessoa de fato, para mim é fácil falar dela, é fácil elogiar ela. E eu preciso entender que cada um, Deus usa de uma forma totalmente diferente. Isso não diminui ninguém, nem faz ninguém ser maior do que o outro. É verdade. Entende? Eu vejo, a gente poderia citar inúmeros nomes aqui, várias pessoas, mas cada um prega dentro do seu formato, dentro da sua maneira. Deus usa cada um dentro da sua particularidade. E Curitiba a gente tem muita gente, né? E tem espaço para todo mundo, de fato. Eu sei que aí fora eles falam assim, não, todo mundo fala que tem espaço para todo mundo, mas é uma mentira, tá todo mundo querendo destruir o outro. Mas dentro da igreja, essa fala não cabe para nós. Não né? cabe. Eu vejo alguns lugares, eu conheço alguns lugares do Brasil, onde um grupo de pregadores são muito unidos e muito fechados. E todos eles crescem. Olha aí. Por conta desta união. Sim. Então não é vaidade, porque assim... Se um cresce, o outro cresce. Exato. Todo mundo cresce, todo mundo ganha com isso. O evangelho ganha com isso, o reino ganha com isso. Né? Por exemplo, esse nosso bate-papo aqui. Pessoas estão sendo edificadas, alcançadas pela palavra. É uma conversa simples entre 2 amigos. Isso. Estamos expondo, falando a respeito de um texto, aprendendo junto. E vidas estão sendo edificadas. Sem vaidade, então, né? toda vez que há essa união por parte dos pregadores, você vê um crescimento, uma alegria da parte de Deus. Deus falou, pô, vocês estão entendendo o que eu quero de vocês. Mas não era o caso aqui. Não era o caso. Tinha alguns aqui que estavam... Uma tristeza, havia tristeza, um pesar. O que esse camarada veio fazer aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele está tirando nosso prestígio. Né? E é triste, meu mano, porque quando a inveja entra, as pessoas não conseguem mais nem mencionar seu nome. Esse é um dos sinais. Eu me lembro de quando Saul deixou a inveja tomar conta do coração dele, nunca mais ele mencionou o nome Davi. Sim. Ele chamava o filho de Jessé. O filho de Jessé. Verdade. Desmerecendo a árvore genealógica, né, de Davi, dizendo assim, ó, eu sou benjamita de sangue puro. Sangue, mas você tem sangue de moabitas, tem sangue de Ruth no seu sangue. Tá entendendo? Meu Deus. Desmerecendo. Assim, bobeira. A gente não deve parar por causa disso, né? Deixa eu te perguntar. Quais são hoje, assim, dentro do que a gente vive, as motivações que mais têm desviado o coração dos pregadores, assim, na sua visão? Né? O que tem feito alguns perderem o propósito pelo qual pregam? A fama, a notoriedade. A ânsia pelo poder. Tem gente que vende a alma pro diabo se for necessário para galgar posições. Entende? Assim, dá para ver pela motivação. Exato. São pessoas que pregam muito. Mas a motivação, você vê que é o orgulho, a vaidade. Eu tenho o costume de dizer, e isso é bíblico, quando Paulo chega em Corinto, Paulo ele não chega gastando a sua oratória, sabe? Paulo é um erudito. Sim. Paulo poderia fazer isso, mas não, Paulo... ele chega na simplicidade do evangelho, a fim de que o nome do Senhor sobressaísse. Eu até disse esses dias
que a performance do pregador não pode ser mais atraente do que a pregação que sai da sua boca. Meu Deus. É forte isso. Às vezes a performance, a maneira que a pessoa fala, entende? Eu não estou dizendo mas é demais que as pessoas ficam embasbacadas, não pelo aquilo que o pregador está dizendo, mas pelo aquilo que ele é, pela postura dele. Pela forma que... Pela forma, entende? Até na vestimenta tem que tomar cuidado. Sim. Tem que tomar cuidado. Quanto mais discreto for o pregador no púlpito, melhor é. Melhor é. Melhor é. Porque mais atenção para a palavra, para a mensagem ele vai trazer. Para a mensagem. É o que nós estávamos falamos no primeiro episódio, né? Sobre Esdras. Isso mesmo. É a questão de você chamar a atenção mesmo, não pela sua performance, mas sim pelo aquilo que você está pregando, pela palavra que você está pregando. Sim, nós estamos vivendo um problema muito grande, né, Elidiel, por conta dessa questão das redes sociais, dessa questão da vaidade, da fama, como você está falando. Hoje, a pessoa surge muito rápido, um vídeo viraliza, um corte de 1 minuto, aquilo viraliza e a pessoa acaba tendo um crescimento muito rápido, né, que muitas das vezes não é sadio e a pessoa não sabe lidar com aquilo. Então, alguns usam meios para que tenham esse crescimento, né? Vive a síndrome de Davi lá quando ele faz a contagem do povo, né? Falou, Davi vai fazer o censo. Por que Davi queria? Ele queria saber o número de pessoas que ele tinha. Que eu estou apegado à numerologia. Né? E às vezes é uma numerologia fake. Uma numerologia feia, enganosa, fake, que não traz a realidade daquele ministério. É verdade. Então, em nome da visibilidade, em nome da fama, por inveja, por contenda, por inúmeras motivações que não agradam a Deus e que não têm respaldo da palavra, as pessoas elas vão negligenciando todas essas coisas e vão se perdendo. Vão perdendo os valores no decorrer da caminhada. Outros querem agradar os homens. É aquele pregador que vai para pregar, para fazer agenda. Daí é um problema. Vai pregar para voltar. Vai pregar para gerar um congresso, né? Enfim. É complicado. Mas assim, o que você falou sobre Davi, a questão da numerologia, se você for analisar em Crônicas, o texto deixa bem claro que quem a incitou foi Satanás, né? Foi Satanás. Né? Tem uma passagem que eu acho bem interessante. Esse negócio aí de numerologia, que é um negócio terrível, hein, cara? O texto diz, e Satanás o incitou, falando acerca de motivação, é um texto também interessante. Mostra que você é grande. Isso mesmo. Mostra que você é poderoso. Não precisa de Deus. Olha onde você tá. Você não precisa mais de Deus. Olha, você tem mais de 1 milhão de soldados. Olha os seus números. Meu Deus. E hoje ele faz diferente, né? Ele diz assim, se você quiser, você paga tanto, eu te dou o número. Entende? É complicado, meu mano. Verdade. É difícil. Isso tudo acontece também por uma falta de uma vida de oração, Elidiel, também, de comunhão com Deus, porque é estranho, né? As pessoas elas vão se perdendo assim. Assim, falando acerca de Davi, depois que ele peca, algumas coisas se perdem pelo caminho. Entende? Primeiro, a saúde física dele, né? Entende? O pecado do adultério, da prostituição, se todos soubessem, é um pecado que traz doença para o corpo. Né? Está lá no Salmo 41. Davi ficou doente. Segundo, Davi perdeu aquela prudência de quando ele tinha lá no início, ao entrar, ao sair. E a maior prova disso é que quando ele peca com Batseba, a Bíblia diz... E na verdade, mano, o problema não é nem ter ido... Não ter ido à guerra. O problema é não ter ido à guerra e ficar em um ambiente onde ele vê tudo e ninguém lhe vê. Entende? Porque ele morava na parte... Ele não é fiscalizado por ninguém. Não é fiscalizado. Exato. Isso que a gente tem que prestar conta. Entende? Exato. Tem que prestar conta. E o que eu acho interessante é que quando ele peca, Natan vai até a casa dele e Natan conta aquela história, né? Sim. Aí tinha um homem rico que tinha várias ovelhas, que tinha vários gados, tinha um homem pobre que tem uma cordeirinha. E veio um viajante. Então o homem rico é Davi, as ovelhas são as esposas, o homem pobre é Urias, a cordeirinha é Batseba. E o viajante quem é? É o diabo. Meu Deus. Perdeu aquela prudência. O diabo entrou no palácio de Davi e falou, tô com fome. Vim de viagem. Exato. Lembra? Meu a passagem Deus. de Jó lá, de onde tu vem? Eu tô rodeando a terra. É o viajante. Entende? E eu quero me alimentar. Eu alimento com o quê? Com pecado. Então, eu quero que você
mate a minha fome com o adultério. Tem uma outra situação, Elidiel, a gente já partir aqui para encerrar, que eu vejo também, não sei se encaixa bem aqui, mas é que eu me lembrei agora. Existem pregadores que eles precisam sempre de uma afirmação. Uhum. Por exemplo, eu termino de pregar, eu chego para você e diz assim, eu fui bem? O que você achou? Mas eu fui bem mesmo? Uhum. Eu, sinceramente, eu não preciso que você diga para mim assim, Sim. que eu fui bem ou que eu fui mal. Às vezes a gente fala, mas mais assim, mano, mas a gente tá querendo dizer assim, cara, eu fui edificar com a tua mensagem. Entendo. Poxa, é diferente. Uhum. Mas, tipo, quando você pergunta, eu sei, eu tenho certeza que você também sabe o dia que você pregou bem. Ah, sim, com certeza. Você sabe. Uhum. Pode ser que não seja aquele dia que teve aquele resultado visível, sim, mas o aquele dia que pentecostal, né? Mas você fala assim, meu papel como pregador eu fiz. É verdade. Eu preguei, eu sei que eu fui bem hoje. Minha parte foi bem feita. Mas tem aquele dia que você tem muito do resultado, mas você sabe assim, rapaz, eu não preguei. Não foi, não. Não foi, não fluiu, eu não consegui. Eu sei que eu podia ter ido melhor e eu não fui. Então a gente não precisa de alguém que fique afirmando pra você foi bem, você foi mal, você foi bem, foi mal. Mas quando a pessoa pergunta sempre, eu fico sempre com o pé atrás. Você se torna um escravo de elogio, né? Entende? Essa insegurança também, eu penso que pode ser também de uma vida de pecados não confessos. Sabe por quê, Lidiel? Porque o pecado, ele gera essa insegurança na pessoa. Com certeza. Porque ele não tem certeza se Deus tá com ele mesmo. Então ele precisa que alguém diga pra ele assim, não. Diga aí. Foi de Deus. Deus te usou. Nossa. Ele diz, não, então é sinal que Deus ainda tá comigo. Então tem essas preocupações. A gente não pode afirmar nada, mas existe. Abre-se um leque muito grande. Uma possibilidade. Uma possibilidade muito grande, né? É verdade, meu amigo. Mas o que eu acho interessante, pastor Aldoir, é que Paulo, por mais que ele expõe toda essa situação, ele fica alegre, né? Sim. Ele fala, mas mesmo assim eu me alegro. Porque importa que o evangelho seja pregado, né? Seja por porfia, seja por discórdia, porque eu não estou de olho em quem prega, mas o que sai da boca dele. Entende? Então ele está dizendo assim, Lidiel, ainda que as motivações estejam erradas, o conteúdo da mensagem que eles estão pregando vai salvar muita gente. Tá ok, vai salvar muita gente. Então, o problema é eles com a consciência deles, e quando chegar naquele dia, eles vão dizer assim, em teu nome eu preguei. Isso mesmo. Assim, meu nome faz. Isso mesmo. Em teu nome, meu nome tem poder. Tem poder. Mas aqui vocês não entram. Nossa. Então tem um texto, agora eu não vou me lembrar, o próprio Paulo fala, né, que ele prega com o desejo de, eu acho que tá em Coríntios, se não estou enganado, acho que é a primeira ou a segunda carta aos Coríntios, ele fala que ele não quer ser reprovado, né, ele precisa ser encontrado como um pregador aprovado diante de Deus. Mesmo. Então, acho que essa tem que ser a nossa preocupação. É verdade, essa é a verdade. Então Paulo expõe isso daqui, meu amigo, mais nesse sentido de poder agora ensinar a igreja de Filipos. Porque a igreja de Filipos, muitos deles estavam indo pelo mesmo caminho. Por exemplo, capítulo 4, no versículo 1 ao 2, fala sobre Sintique e Evódia, né? Sim. Entende? Que eram duas mulheres que eram líderes, exerciam funções de líderes na igreja, e que estavam brigando entre elas. Tinha um nome bonito, porque Sintique significa bom perfume, Evódia significa boa sorte, mas as duas estavam brigando, quebrando o pau dentro da igreja. duas líderes, duas pregadoras. É verdade. Eita Deus. E o problema aqui não é nem sobre a questão da salvação, porque Paulo diz assim, peço a Evódia, peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Ou seja, vocês têm que pensar a mesma coisa. Sim. Vocês estão em discórdia. Boa sorte, bom perfume, mas isso aí não está exalando, não. Exato. Não tem nada de sorte nisso. E peço também a você, fiel companheiro de jugo. Então Paulo vai chamar um irmão da igreja de Filipos, que é um anônimo, porque anônimo pode resolver problemas.
né? Ele fala que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então Paulo está dizendo, elas estiveram comigo lá no início. Começaram bem. Começaram tão bem. Juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então o que Paulo está dizendo é que esse capítulo 4 aqui tem que ser resolvido para que não se tornasse o que estava acontecendo em Roma. Então esse capítulo 1 aqui, Paulo está trazendo a eles uma lição, um ensinamento para que eles possam resolver problemas que estavam dando sinais de que estavam começando dentro da igreja. Isso mesmo. A fim de que eles não passassem por aquilo que estava acontecendo lá. Isso mesmo. Extraordinário. Lidiel, para a gente poder encerrar, diga para nós aqui como corrigir essas motivações equivocadas desses pregadores, como que eles podem corrigir. Vamos supor que tem alguém que tá pregando com as motivações erradas, o negócio dele, o olho dele tá no dinheiro, tá na fama, ele tá pensando no avião, ele tá pensando no hotel, ele tá pensando no banner, ele tá pensando no status de pregador. Como que essa pessoa ela pode ainda consertar isso a tempo, a fim de que ela mude e tenha um ministério abençoado por Deus? Acredito que o antídoto para esse problema está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humilhação, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O Aldoir é superior a mim. E quando eu considero você superior a mim, não tem espaço para vaidade e orgulho no meu coração. Tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas os dos outros. Nossa. Meu Deus. Aí ele vem o verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Meu Deus. Ele deu um nome que está sobre todo nome, e que todo joelho nos céus, glória a Deus, na terra, debaixo da terra, aleluia, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é um cântico. Esse é o antídoto que Paulo utilizou contra o orgulho. Vocês estão se orgulhando do quê? Que Cristo é esse que vocês pregam? Tudo é dele, por ele, para ele. Tá entendendo? O caminho da exaltação é esse, vai descendo. Exato. Não existe alguém que foi tão humilhado igual a Jesus. O Deus criador de tudo. E ninguém foi tão exaltado como ele. Isso mesmo. Meu Deus, extraordinário. Entende? Então acredito que é isso daqui. Esse é o antídoto. Isso mesmo. Isso. Desça que o Senhor te exalta. O antídoto tá aqui. É só você tomar ele. É verdade. Vai dar tudo certo. Tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente sua vida. Quero aqui mais uma vez agradecer, Lidiel, tá? Pela sua participação. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa, sua família, que é uma bênção de Deus. Viu, meu amigo? Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E não vai ficar só nessa. Né? Teremos outras oportunidades aqui. E agradecer a todos vocês que ficaram conosco até aqui. Verdade. Tá bom? Compartilhe esse episódio com mais alguém que precisa receber essa palavra. E você não vai ser um pregador com motivações erradas. Você vai pregar com as motivações certas, com o coração humilde, tendo Cristo como exemplo, como modelo da sua vida. E o céu vai lhe abençoar de uma forma extraordinária e poderosa. Deus abençoe e até o próximo.